Naum foi um profeta levantado por Deus para proclamar uma mensagem de julgamento contra Nínive, a capital do Império Assírio. Diferente de Jonas, que trouxe uma mensagem de arrependimento e viu a cidade se voltar temporariamente para Deus, Naum declarou a destruição definitiva de Nínive, pois a cidade havia retornado aos seus caminhos perversos. O contexto histórico da profecia de Naum nos mostra um tempo em que os assírios eram temidos por sua brutalidade e opressão contra outros povos, incluindo Judá. O Senhor, em sua paciência, havia dado oportunidades para que Nínive se arrependesse, mas agora a medida de sua iniquidade estava completa, e o julgamento divino era inevitável. A cidade de Nínive era conhecida por sua extrema violência e arrogância. Os assírios não apenas conquistavam outros povos, mas também os tratavam com crueldade, espalhando terror por onde passavam. Seus métodos de guerra eram brutais. Empalavam prisioneiros, esquartejavam inimigos e escravizavam populações inteiras, impondo tributos pesados e torturas inimagináveis. A glória de Nínive se sustentava no sangue e no sofrimento dos povos subjugados. O livro de Naum nos revela que Deus é paciente, mas sua paciência não deve ser confundida com negligência. Ele observa as nações, vê as injustiças cometidas e julga com justiça. O orgulho e a maldade de Nínive chegaram a um ponto insustentável, onde o arrependimento já não fazia parte de sua realidade. Em sua soberba, a cidade acreditava que sua força e poder militar a tornavam invencível, mas Deus, que é o verdadeiro Senhor da história, determinou sua destruição completa. Aqui aprendemos um princípio fundamental. Deus não tolera a maldade para sempre. Seu caráter é amoroso, oferecendo oportunidades para arrependimento, mas também é justo, garantindo que a iniquidade jamais ficará impune. Nenhum império, por mais forte que pareça, pode escapar do juízo divino. A profecia de Naum é um lembrete de que o juízo de Deus é certo. A cidade que parecia inabalável, protegida por suas grandes muralhas e forças militares, foi varrida da história exatamente como Naum predisse. Os exércitos babilônios e medo-persas destruíram Nínive, e hoje apenas ruínas restam do que um dia foi uma das cidades mais poderosas do mundo. Esse evento nos ensina que nenhum império humano pode resistir à justiça divina quando chega o tempo determinado por Deus. O mesmo Deus que julgou Nínive continua sendo o Senhor da história, e sua soberania permanece inquestionável. Mas a justiça de Deus não se manifesta apenas para destruir, mas também para restaurar. Enquanto Nínive era julgada, Judá recebia uma mensagem de esperança. Deus mostrou que sua justiça também significa livramento para os que nele confiam. Isso nos lembra que mesmo em meio ao caos e à corrupção do mundo, aqueles que permanecem fiéis a Deus podem encontrar consolo e segurança em sua promessa de justiça. Quando olhamos para os desafios de nossa época, essa verdade se torna ainda mais relevante. A confiança no Senhor nos dá paz mesmo em tempos turbulentos. Diante dessa reflexão, precisamos nos perguntar: será que estamos repetindo os erros de Nínive? Muitas vezes a sociedade moderna reflete a arrogância e a injustiça que levaram aquela cidade à ruína. Quando as pessoas vivem afastadas de Deus, ignorando seus princípios e confiando em seu próprio poder, a história nos mostra que a queda é apenas uma questão de tempo. O chamado de Naum nos alerta sobre a necessidade de arrependimento genuíno. Não podemos esperar para buscar a Deus apenas quando o juízo estiver próximo. A vida em retidão deve ser um compromisso diário, fundamentado na obediência à vontade do Senhor. Concluindo, a mensagem de Naum nos ensina que Deus é soberano, justo e fiel à sua palavra. Ele não apenas observa as ações das nações e dos indivíduos, mas age no tempo certo para estabelecer sua justiça. O juízo sobre Nínive é um lembrete poderoso de que o mal pode prosperar por um tempo, mas nunca permanecerá impune.
Assim como Deus interveio na história para pôr fim à opressão assíria, Ele continua sendo o juiz das nações e das pessoas. E seu juízo é certo. Ele pune o pecado, mas também recompensa a fidelidade. Aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, encontram nele refúgio e segurança. A destruição de Nínive trouxe alívio para os que haviam sido oprimidos, mostrando que Deus não esquece dos justos. Sua fidelidade é eterna, e Ele cuida daqueles que o temem e andam segundo seus caminhos. Diante disso, devemos refletir. Estamos confiando em nossa própria força ou nos rendendo à vontade de Deus? Muitas vezes, o ser humano se apoia em sua riqueza, poder ou influência, esquecendo que tudo isso é passageiro. A história de Nínive nos ensina que a arrogância e a autossuficiência levam à ruína. Por isso devemos examinar nossos corações e perguntar: estamos vivendo para agradar a Deus ou seguimos nossos próprios desejos? Estamos buscando sua justiça ou confiando apenas em nossos próprios méritos? Que possamos aprender com a história de Nínive e escolher viver de maneira que agrada ao Senhor. O chamado de Deus à justiça e ao arrependimento ainda ecoa hoje. Ele nos convida a abandonar o pecado, a buscar sua presença e a confiar em sua direção. O tempo da graça está disponível, mas não durará para sempre. Não espere o juízo chegar para reconhecer a soberania de Deus. Busque ao Senhor enquanto há tempo, antes que seja tarde demais. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te impactou na história do profeta Naum. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber mais mensagens edificantes. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.